Fala pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Fala BH e hoje com nossa visita ilustre e com meu amigo aqui, Cláudio Pudim. Pessoal, hoje vai ser uma apresentação muito boa que a gente vai entender aqui um pouco sobre o trânsito aqui da nossa cidade, né, Cláudio? Justamente. E junto com o nosso amigo Júlio César. Dito isso, vamos falar dos nossos patrocinadores, que é importante que o nosso patrocinador está aqui fazendo esse episódio acontecer. Vamos pedir aí, né, para você já compartilhar esse vídeo para poder seguir, né, meu amigo Thiago? Isso aí. Curtir e comentar. Isso aí. Vamos agradecer o Instituto Paixão por BH, que está transformando vidas através de projetos sociais, educação, saúde e ações que impactam diretamente a comunidade de Belo Horizonte. O Instituto Paixão por BH é um instituto localizado no Jaqueline, inclusive lá tem consultório odontológico, né, Cláudio? Que está transformando as pessoas, o sorriso das pessoas com preço social. Inclusive, o nosso amigo Pudim já fez lá a sua limpeza, né? Esse limpeza ficou top demais, hein? É isso aí. Muito obrigado, Instituto Paixão BH, por estar aí ajudando a gente. A gente tem também a Vitória Digital, líder em comunicação visual em Minas Gerais, entregando qualidade, inovação e impacto visual. Evoluir. E a Evoluir também, que está aí, que trabalha com locações e vendas de equipamentos hospitalares. E os supermercados Paranaíba, a MG Braille, que é referência em acessibilidade, levando inclusão, autonomia para quem mais precisa. A MG Braille também é uma empresa bacana, Pudim, que ela trabalha com placas, né, para pessoas que Sim. têm deficiências visuais, né, inclusive o metrô lá de BH tem aqueles mapas, né, que as pessoas Aham. chegam lá que não tem deficiência visual, consegue se localizar pelo mapa ali, que é tudo em braille, né? Então eu acho isso muito bacana. Uhum. E a gente tem também a loja de Drinkar, é isso aí, que é especialista em drinks e eventos, elevando qualquer ocasião com experiência e sofisticação. Temos também a Ótica El Shaddai, que faz todo mês aqui um exame de vista no Instituto Paixão BH, totalmente gratuito, tá? É somente os óculos que são preços sociais, né? Então, para você que está precisando aí cuidar da sua vista, passa lá no Instituto Paixão BH para poder fazer o seu exame de vista, que é totalmente gratuito, somente o óculos que é com preço Geralmente é social. sábado, né, Jefinho? Exatamente. Lá você pode estar entrando em contato, vai estar aí na descrição e Uhum. aqui na legenda do vídeo o contato do Instituto Paixão BH. Temos também a Adega Jaqueline, que está aqui fortalecendo a gente, né? Que está aqui sempre Maravilha, trazendo as viu? águas pra gente, o nosso Red Bull. E é isso aí. Temos também o Aretes Fly, que é especialista em imagens aéreas. É isso mesmo, Thiago? Isso pode falar que é um trabalho diferenciado no mercado. Não só para você que trabalha com rede social, que você que também é empreendedor. O trabalho esse aí é um trabalho que você vai trazer a cereja do bolo do seu negócio. Drone e qualquer tipo de edições de vídeos aí profissionais com o Thiago Aredes. Como é que é o nome da empresa? Aretes Fly. Aredes E Fly. é isso aí. Gravou agora certinho, né? É isso aí. Ele cobre qualquer tipo de eventos, tá, pessoal? É um excelente profissional, te entrega tudo que estiver no contrato. E o dono é Buzolo. O dono é Buzola, Isso exatamente. aí. Para você que não sabe o que é Buzolo, tá? O que é Buzolo, Pudim? Pessoas que gostam tanto de ônibus que sonham 24 horas pensando em ônibus. Então, se você perguntar qualquer tipo de ônibus, qualquer linha, o Buzolo vai te falar. Inclusive, quando a gente tá perdido aqui, já que ele vai pegar a linha de ônibus, a gente pergunta o Buzolo: Ô, Buzolo, qual o ônibus que eu tenho que pegar para chegar no ponto X? Ele Ele vai te conhece tudo, explicar. cara. Esse cara é bom. E temos também o Marcelinho, que trabalha com troca de óleos também, que tá Bacana. fortalecendo. Obrigado aí, viu, Marcelinho? No Vetor Norte. É isso aí, Pudim. E agora conversar com ele aqui, o especialista em BH Trans. Prazer, meu irmão, estar aqui com você. Tá? Obrigado pela A gente tem tanta oportunidade. dúvidas agora em questão de tanta mudança que teve aqui no Vetor Norte, no trânsito. Então eu já vou começar já perguntando para você aqui quanto tempo ficou lá na BH Trans. 15 anos, até adoecer. Então, uma experiência que você teve ali de mudança de trânsito de 10 anos para cá, você viu tanta mudança aqui da Norte que nem se fala, né? Sim, é, com aquela proposta, né, quando criaram para a implementação aqui do Vetor Norte, Uhum. o deslocamento da cidade administrativa, né? Sim. Houve uma expectativa muito grande da cidade que houvesse uma descentralização, porque Belo Horizonte, em função do projeto do nascimento da cidade, ficou tudo muito concentrado no centro. E isso trouxe muito, ao longo desses anos todos, né, um impacto muito grande.
que levou no futuro à criação das estações para desafogar o centro, aquela quantidade enorme de ônibus que se deslocava até o centro. Isso foi em 2010 para 2011, né? Essa mudança da cidade. Que lembro que o Palácio do Governo era na Praça Liberdade. Eu cheguei a trabalhar lá. E depois teve essa mudança para cá. O pessoal já tinha no plano diretor de Belo Horizonte essa questão dos MOV. O MOV já existia no plano diretor porque era essa questão do vetor norte lá para o centro-sul. Essa passagem ali ser uma forma mais rápida. Sim, né? E ficou uma expectativa de descentralização, especialmente a questão administrativa, Sim. né? De deslocar aqui para o vetor norte, né? E se olhando assim, você acha que ficou... Esse tempo que você ficou na BH Trans, isso foi uma coisa que ajudou ou atrapalhou? Eu não sei se é falta de interesse político, mas na minha percepção, tá? Foi um elefante branco. Essa questão, você fala da questão do deslocamento de cidade administrativa. Não, eu falo a questão da criação do MOV. Do MOV? O MOV foi uma coisa que no começo até toda mudança tem seus percalços. Né? Otimizou demais, porque imagina, você tem linhas, né, alimentadoras nas grandes artérias da cidade, que já não há aquela necessidade de deslocamento de ônibus de bairro, especialmente ônibus, porque o impacto era muito grande. Sim. Então, viabilizou demais, né, a criação as linhas, né, as busways. Isso facilitou e diminuiu o tempo de viagem. Sim. Qual que é o transtorno disso? É o traslado que o cidadão tem que fazer de uma estação. Então, o tempo que ele perde de fazer esse transbordo do bairro para a estação e da estação para o centro, ele tem um ganho no trajeto. Não, porque facilitou muito facilitou, né? Facilitou tem linha muito. Que vai direto, você pega a linha e já tá lá Qualquer centro, cidadão que tem experiência de pegar um ônibus, não, um táxi que pode utilizar a busway, o tempo é muito curto, porque ele não vai pegar retenções ao longo dessas grandes artérias, entendeu? Então isso ajudou demais, sabe? Eu vou quebrar o protocolo. Sim. Deve estar até saindo no áudio aí. Thiagão Aredes. Que esse é um assunto interessante. Eu vou participar desse assunto aí, ó. Ô, Thiagão, faz melhor, cara. Senta aqui que eu vou sentar aqui, ó. Na cadeira aqui. Cheguei. Tem que ter o... Ou senta aí, ó. Pode sentar ali, ó. Senta ali pra então do... Você já vai sair do mesmo jeito, hein? Senta ali, Thiagão. Fazer tudo de Nós novo. vamos quebrar um protocolo. O Thiagão fica sentado do lado do senhor aqui, tá? Thiagão dos bastidores vai aparecer aí, ó. Esse assunto é interessante pro Thiagão. Você pegar agora. Ele entende. Pessoal, pra quem não conhece o Buzolo, Estamos aí na área e hoje eu vou quebrar o protocolo. Thiagão Buzolo. Vê lá se tá enquadrado bonitinho lá. Vamos lá que nós vamos quebrar o protocolo hoje. Eu ia fazer pergunta para ele em relação a essa questão do BRT. O que a gente encontra, que a gente se depara aqui, é que é um sistema que ainda é um sistema que não está completo, tendo em vista que ainda vai ser implantado o BRT Amazonas, né? Está em fase ainda de projeto, né, de planejamento do mais BRT Amazonas. Mas no modelo atual, você acha que está funcionando o sistema, tendo em vista, por exemplo, que o passageiro ele tem agilidade no BRT, no corredor exclusivo, nos corredores exclusivos, e quando ele chega na estação, ele tem que se deparar com a espera da linha alimentada de voltar para o bairro. Você acha que isso aí ainda é um transtorno que o passageiro está passando? Dá para melhorar essa situação? Dá para otimizar o sistema? Dá para melhorar, mas ainda há muitos transtornos. Eu estou falando aqui da minha experiência de 10 anos atrás. Então, eu estou desatualizado nesse período. Sim. Agora, então eu falo da minha experiência. Havia muito problema de fila, atraso e hoje de não ônibus. Há esse problema, né? Tendo em vista semana passada que a gente teve um baita protesto na Estação São Gabriel por causa de viagens omitidas, né? Viagens omitidas, condições dos ônibus, entendeu? Olha, é impossível. E a ausência também dos ônibus, né? A ausência tem esse problema, entendeu? A necessidade de se otimizar o quadro de horários em intervalos menores, porque o volume há 10
vou falar de dados de 10 anos atrás, uma média, 20 mil passageiros por dia numa estação. E 20 mil, que dá? eu trabalhei, Isso há 10 anos atrás, né? eu trabalhei num período, no meu último período de 6 meses, eu até solicitei trabalhar integralmente na estação. Então, esse tem um horário específico, que é o horário de pico, tanto da manhã quanto da tarde, que o volume é imenso. E é nesse horário que deveria haver um atendimento especial de ter injeção de mais ônibus, Sim. sabe? Mais ônibus, porque o volume, o transtorno é muito grande na hora de entrar, formação de fila, atrasos, entendeu? E, assim, a pressão da classe empresarial em relação à empresa, É muita pressão? muita pressão e, me desculpem, até própria conivência da empresa de fazer pressão. No meu caso, a minha área é fiscalização, entendeu? Pressão sobre o agente de trânsito a não multar as empresas para não ter esse tipo de encargo. É até interessante você falou, porque o BH Trans tem vários segmentos, né? Tem. A gente não entende, muitas pessoas falam assim, pera, o agente do BH Trans tá ali só para poder multar. É porque era o corpo visível da empresa, né? Uhum. A cara da empresa na rua era o quê? Era a fiscalização, porque era a presença visível. Através, né, tá lá o agente de trânsito uniformizado, então era fácil de identificar. Tanto que num período da empresa havia-se até o gigantismo da parte de fiscalização, então ficou uma impressão para a cidade de que a principal tarefa ou missão da empresa era a fiscalização, dada a visibilidade do agente de trânsito nas ruas. Tanto que foi feita uma pesquisa, a BH Trans era a segunda empresa pública mais vista na cidade. A primeira sempre foi a SLU, né? Os garis sempre presentes aí. É impossível não vê-los diariamente. Sim. Então, pela pesquisa, a BH Trans, Era a né? segunda. E era, né, todo dia, né? Na mídia, o assunto de BH Trans, especialmente naqueles últimos anos, antes da BH Trans ser, a fiscalização ser impedida de autuar, se falava quase que diariamente nos noticiários, todo dia no noticiário um problema com a fiscalização nas ruas, né, por parte aí do jornalismo local. Então havia essa visibilidade, então ficou essa impressão de que o objetivo da empresa era autuar. E é até a crítica que eu sempre fiz à BH Trans, que antes de acontecer o que aconteceu, eu já assinalava que esse tipo de situação ia acontecer para a empresa, porque estava uma situação extremamente constrangedora para nós nas ruas, porque ficou essa pecha de que a BH Trans era uma indústria de multa. E, lamentavelmente, eu tenho que dar a mão à palmatória. De fato, não era. Depende do agente também, né? Você tinha falado pra gente Não, mas que... quando a gente fala indústria, a gente tá falando do monopólio de pessoas da cúpula lá em cima, que dá as ordens para quem tá aqui embaixo aqui. Exatamente. Também, eu tive uma série de sabores em relação a isso. Por exemplo... Não sei se você pode falar aqui, mas talvez o cara batimenta lá, bateamento, se ele desse não sei quantos X de multa no dia. Eu disse para vocês aqui que eu fui chamado pelo meu gerente um dia à mesa e ele veio me questionar por que o meu número de autuação era baixo. Eu já estava fazendo uma crítica à empresa, assinalando para a empresa até onde eu podia. Eu era fiscal, gente. Mas aí, o cara tava te induzindo a multar porque só... Havia muito equívoco na produção de multa, tá? Eu acho que tem que ter transparência, tá? Você vai fazer uma multa. Você vai fazer uma multa, você tem que ser extremamente criterioso
e respeitoso com o cidadão, apesar da infração que ele está cometendo, sabe? E tem que ser algo com transparência. Por exemplo, uma coisa que eu sempre questionei é você não faz multa escondido. Uma coisa que legal também, né? lá de dentro da viatura não faça, se vai autuar, faça uma multa de qualidade, porque isso é uma postura pedagógica. Não só vendo que ele está sendo isso, atuado, né? não só o motorista que está sendo autuado, o entorno é pedagógico para o entorno, para os outros motoristas que estão à volta, entendeu? A importância até de se colocar o canhoto lá, e isso gera problema. E o que acontecia? A pressão foi crescendo tanto da cidade, hostilização, que os agentes de trânsito estavam até evitando de colocar já o canhoto, porque sabia que ia dar um problema com o cidadão. Eu, particularmente, eu não tinha problema nenhum nas minhas abordagens com cidadãos. Posso contar aqui para ilustrar qual que era a realidade, tanto da empresa e o que eu enfrentava. Eu estou dizendo eu. Você tem voz para tudo. Sabe? Então eu vou contar um caso aqui que ele traduz muito e caracteriza muito esse trabalho do agente de trânsito. Lá no auge que a empresa e a própria cidade, ninguém estava suportando BH Trânsito. Meus amigos, todo mundo queria pegar um agente de trânsito. Pegar de porrada. De porrada mesmo. Então eu vou contar um caso que aconteceu Paulada. comigo. Pode falar palavrão aqui? Se puder amenizar um tiquinho, né? Seu palavrão, mas Então pode colocar, mas é só para dar uma carga Dá uma firmeza de ali na emoção fala, né? para vocês entenderem. Fica à vontade. Lá naquele auge, quando eles queriam eu respirava o ódio na cidade, era um constrangimento, porque eu me sentia um instrumento de poder de uma empresa para descer o chicote no lombo do cidadão através de multa. Geralmente trabalhador. Eu não trabalhava armado, nunca quis e nem quero e nem recomendo agente de trânsito trabalhar armado. Não tem nem o porquê, né, disso. Não há necessidade. Mas lá vocês Então, podiam trabalhar armado? Não. Tá, eu estou dizendo que se cogitou essa possibilidade. Colocar, né? Não há. É polícia administrativa. Não é ostensiva, não. Isso é polícia militar. É uma outra especialidade. Então, vou contar o caso que eram as agressões que a gente sofria diariamente. Verbal, física, tantas vezes. Eu estou fazendo fiscalização num ponto, e interessante é que eu fui chamado para esse local para atender uma solicitação da comunidade. Então, eu estava com uma RS na mão atendendo solicitação da comunidade. Qual era a solicitação? Uma série de infrações que estavam colocando em risco a vida de cidadãos. Veículos estacionados na calçada, numa avenida. Perigosíssimo. Então, eu estava lá em pé, fazendo as anotações e fazendo os levantamentos. Um senhor estaciona o carro dele debaixo de uma placa R6C, proibido parar e estacionar. Desce do carro, atravessa a rua, põe o dedo em riste no meu nariz e me chama. Sim, você é um FDP. Isso é foda, hein, cara. O que você faz numa situação dessa? Depende do seu estado de espírito e do seu perfil. Eu parei o que eu estava fazendo, estava com meu bloco anotando, parei, olhei nos olhos dele, falei assim, boa tarde, senhor. Por que o senhor está me tratando dessa forma? Eu ainda nem fiz a multa do senhor. Olha onde que o senhor está estacionado. Olha onde que o senhor acabou de estacionar o seu veículo. O senhor ficou tão constrangido, tão sem graça, que ele abaixou a cabeça, voltou para o carro, sentou lá 5 minutos, que é o que eu acho que precisa acontecer. Sabe, cabeça, né? os 5 minutos da reflexão, aí ele, passados 5 minutos, desceu do carro, veio na minha direção, e eu pensando comigo, é hoje que vai dar confusão. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, aqui, você me perdoa? Eu tô com a cabeça quente, me contou a história dele, se é verdadeiro ou não, isso não é... Não vem o mérito. Não vem ao mérito.
O importante que ele me contou, minha mãe está no hospital, todo mundo vem contar um caso. Sempre tem um filho lá com a mãe no hospital, me contou o caso, e eu falei, tudo bem, meu senhor, o senhor está perdoado. Mas veja bem, eu dei uma aula para ele, sabe, de percepção espacial, uma Sim. conversa bem civilizada, e expliquei para ele, o senhor sabe o motivo pelo qual eu estou aqui? Eu fui chamado pela comunidade, eu sou um servidor público, eu estou servindo a comunidade, eu estou servindo ao senhor. O senhor não pode estacionar aqui, olha lá, ó, R6C, o senhor não podia nem ter parado o carro do senhor. Aqui é um raio de giro para o ônibus. Se o seu veículo está ali, o motorista vai fazer a conversão, vai travar, Causar um acidente. a ponteira traseira do ônibus vai ficar na avenida, vem um outro ônibus, vem um caminhão cheio de pedra, e o operador do ônibus vai ter que pagar pelo aquele prejuízo que ele causou entendeu? no veículo. E aí Uma série de coisas. eu pintei um quadro assim, o mais dramático possível. Ó, tinha uma mulher grávida dentro do ônibus, pronto, morreu a senhora grávida, tudo por conta que um único veículo, uma única ação Causou transtorno. causou esse transtorno todo na vida de quantas pessoas. E nessa época provavelmente não existia serviço por aplicativo, né? Então, Não, se a ainda pessoa não. quisesse recorrer a algum atendimento, por exemplo, médico, ela tinha que pegar o transporte público, porque o táxi ainda, né, o transporte individual, ele era caro, né? Não era tão acessível assim para a população como um todo. E a pessoa está lá dentro do veículo embarcado, dentro do ônibus, querendo chegar numa UPA, querendo chegar, né, num centro de saúde para poder ter o atendimento. Não consegue se deslocar até o lugar porque uma pessoa estacionou de maneira irregular na via e o ônibus não consegue fazer a conversão para continuar seguindo viagem. A pessoa está lá precisando de atendimento, como é que fica? É um balai de gato, digamos assim, que acaba gerando esse transtorno todo, né? Se parar para analisar. Eu estou contando esse caso como um exemplo assim típico, diário, entendeu? Que envolve a abordagem do agente, a situação do cidadão, entendeu? E como que a gente pode resolver isso? Legalmente, o que eu deveria fazer? Acionar a polícia, irmos para a delegacia, porque foi desacato. Então, olha, dispensou uma viatura da polícia, possivelmente uma ambulância ou para ele ou para mim, porque o desfecho poderia ser da pior forma possível. Eu não fiz a multa do cidadão e poderia ou talvez até deveria fazê-lo, porque ele já tinha cometido a infração. Mas é para isso que eu queria chamar a atenção, sabe? Não há necessidade de intransigência e nem de intolerância, tanto da parte do cidadão quanto da própria BH Trans, porque havia uma diretriz na empresa, tá? Vindo da diretoria. Tolerância zero. Não concordo. Na prática, no dia a dia, não é assim que funciona. Não há necessidade disso. Qual que é o resultado? Todo mundo viu o resultado. Vamos cortar as asinhas da BH Trans. Ficou insustentável, né? Ficou insustentável. E aproveitando, Ninguém aguentava mais. E aproveitando ainda nesse assunto, né? Se a BH Trans, por exemplo, ela retornasse ter esse poder de multa, teria uma preocupação. Porque hoje, por exemplo, os órgãos, né, que têm a responsabilidade de poder ter um poder de atuação, são órgãos que têm um poder, por exemplo, de polícia, né? Por exemplo, a Guarda Municipal, que é uma polícia civil, é uma polícia municipal. Você pega aí também a patrana, né, da Polícia Militar. Então, ou seja, todos os órgãos que atualmente eles têm um poder de multa, eles têm uma certa segurança e uma certa Respaldo, autoridade, um respaldo, Sim. né? Agora, por exemplo, você bota um agente da BH Trans, né, agora da Sumob, para poder fazer a atuação de volta. E sendo que o agente não tem segurança nenhuma. É só ele lá, no máximo ali, ele com uma dupla ou ele sozinho e tal, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de algum tipo de equipamento para poder se defender. Sim. É só ele lá. Se no dia a dia essa questão das multas já são complicadas, né? Por exemplo, que ainda a BH Trans ainda pode multar taxista, pode multar operador do transporte coletivo. E de vez em quando eles têm um contratempo, né? Principalmente essa relação de táxi e tal, tudo mais. Um cidadão comum, ele não vai ter aquele mesmo respeito pelo agente. No momento de euforia, igual você citou no exemplo aí, ele vai se alterar e vai querer
às vezes até atentar contra a segurança do agente. Então, Sim. seria saudável ter o poder de multa de volta por parte da BH-Trans das motos? Seria seguro fazer isso? Seria seguro? Seria uma viável seguro? Eu tenho Pensando na segurança? Eu tenho uma tese. Já ostentaram arma para mim na rua. O segredo está na abordagem. Mas tem gente muito desequilibrada hoje em dia, cara. Entendeu? O Thiago falou uma coisa aí que é pertinente Tem. demais se você parar para dar atenção, porque que tem de gente Tem. desequilibrada hoje em dia. Por isso que a Qualquer abordagem, coisa, por isso que a abordagem é importante, porque o desfecho nesse caso poderia ter sido outro. A violência poderia partir esse episódio que eu contei, poderia partir tanto dele quanto minha. Que a gente vai falar, pô, o cara ainda tá errado, ainda folgado comigo ainda? O cara Você já estacionou pensou? errado. O Ainda cara quer não vai folgar pensar comigo. nisso. Exatamente. Ele não vai pensar Se for outra nisso. pessoa, ia endoidar com o cara, né? Sim. Pô, você tá errado, hein? Você quer endoidar comigo? Já A gente pensou? não sabe com quem tá lidando. A né? questão da honra, já ostentaram arma para mim. Então você tem que ter uma certa habilidade psicológica de lidar com essas questões. Mas falando de multa, voltar ou não, vou falar da minha preocupação. Só pra te perguntar uma coisa aqui, para não fugir no pensamento. O Thiago falou uma coisa que eu tava lembrando aqui. Tem pouco tempo atrás, acho que uns 5 anos, vou colocar 5 anos, o cara da BH Trans, a gente chegava lá, mas tinha um policial militar de trânsito acompanhando ele. O policial parece que ele ficava dando tipo uma proteção, entre aspas. Sim, já trabalhamos em Porque algumas ações específicas. a gente equipe. poderia atuar, mas o policial andava com eles Sim. dentro da Kombi. Eu já cansei de ver isso lá na Força Sim. Pena. Até hoje E existe transitar ainda, com né? eles, pra eles poderem atuar. Porque ele estava realmente seguro. Porque A tinha um policial rota militar ali. mesmo, quando fazia atividade de rota, sempre com um policial. Uhum. Sem dúvida nenhuma, isso dá segurança. É a presença do Estado, Isso aí é está óbvio e representando necessário. o Estado. Não está questionando e não está questionando o valor pedagógico da multa. Mas Não o é que nem que desmerecendo aconteceu? o agente, né? Mas é porque é Mas o questão que da que segurança, aconteceu? né? A multa, na minha experiência, ao meu ver, na minha percepção, ele é um instrumento e não um fim em si mesmo. E ao longo dos anos acabou se corrompendo esse conceito e a multa passou a ser um fim em si mesmo. Então, passou a ser uma ação arrecadatória, porque perdeu-se a qualidade na aplicação da multa. Não ficou mais uma Porque coisa tem que ser pedagógico. Porque o que é uma multa, no caso de multa de infração de trânsito? É o ressarcimento que o cidadão está dando à comunidade, à população e à sociedade infracional. pelo um ato infracional que está causando transtorno. Uhum. Deveria ser isso. Sim. Agora, quanto a isso, eu tenho uma tese. Não só uma tese, porque eu coloquei isso em prática no último período que eu trabalhei na BH Trans. Tá? Agora, isso é meu, mas baseado numa experiência que eu vivi. É possível você trabalhar com um corpo de motoristas, no caso. Como a gente já não autuava, eu pedi para trabalhar internamente aqui na estação Venda Nova e eu fiz um diagnóstico dos problemas que estavam acontecendo, problemas graves. Os motoristas, por exemplo, estavam entrando na estação na velocidade acima do permitido, Sim. que acho que era 20 ou 10 quilômetros. 10. É 10, né? Sim. Já me esqueci. 10 quilômetros por hora. E eu fiz esse levantamento horroroso. Teve um acidente horroroso dentro da estação e que poderia ter acontecido com a mãe dos senhores. Olha que desagradável. Você recebendo um telefonema porque a sua mãe teve a perna esmagada por um ônibus na plataforma de ônibus. Meus amigos, isso é inadmissível. Eu não admito isso no meu turno de trabalho, não. Quando? Isso é urgente, isso é para ontem. Isso é urgência. Eu fiz esse diagnóstico e eu comecei a fazer um trabalho corpo a corpo com os motoristas, jogando a real com eles. E falava com eles assim, com toda a educação do mundo, e eu colhi um fruto maravilhoso com esses motoristas, mas a partir de uma abordagem, que é um paradigma que eu quebrei dentro da empresa. Vou desenvolver o meu trabalho, mas eu não vou aplicar uma multa. E eu falava isso com os motoristas. Eu falava assim, eu não estou afim de te autuar. Eu não quero te autuar. Falava com o mesmo motorista 1, 2, 3 vezes. Trabalho corpo a corpo. Uhum. Com os motoristas do transporte coletivo dentro da estação. É um trabalho duro, você tem que ter paciência, você tem que trabalhar muito, você tem que falar muito, tem que trabalhar muito, tá?
Não é ficar 3 horas dentro de casa, não, depois do horário de intervalo. Tô fazendo denúncia. Tá certo, irmão. Tá bom? Eu já fui constrangido por uma equipe de trabalho na BH Trans, porque 1 hora de intervalo é 1 hora de intervalo, não é 2, não é 3. E eu fui achincalhado por colegas que queriam me colocar dentro do esquema de terminou o horário de intervalo, não volte para campo, não volte para o local de trabalho, porque soldado que volta para o quartel está caçando serviço. Você não quer a sua função, né? Poder estar Será bem rigoroso pelo que você está falando aqui. Eu estava recebendo para isso, sou servidor público, e é um privilégio muito grande. Sim. Então, porque foi uma experiência muito rica para mim, entendeu? Vocês têm que ver os motoristas me conhecendo. Não, tem um agente que tá lá visível, o cara não para, ele vai para cima, vai para baixo, conversa com todo mundo, chama a atenção do motorista, flagra o motorista fumando dentro do ônibus, fiz a multa? Não, mas fui conversar educadamente com o motorista. Ô, meu irmão, vem cá, vamos fumar um cigarro aqui fora nós dois. Ô, querido, te peguei fumando dentro do ônibus. Aí chega a multa para você lá, o leite das suas crianças. E uma curiosidade, hein? Os dois ali não sabem, mas uma multa para operador é caro pra caramba, né? Não é igual uma multa chato. Que a gente para de maneira irregular e recebe ali uma multa de R$200. Entendeu? Tá? Uma multa para um operador é muito mais porque caro que isso. Fica a questão, educação é só para criança ou será que o adulto precisa ser reeducado novamente? Não tem idade, né, para se reeducar. Andragogia, né? Eu cheguei nessa questão aqui, ó, essa discussão antropológica. Ah, não, adulto já sabe, já tem lá o CTB, lá é obrigação dele ter conhecimento da lei, mas na prática não é assim que funciona. E, gente, eu colhi um fruto maravilhoso e que passou em branco pela empresa, lamento muito, mas eu consegui, sem uma multa sequer, os motoristas começaram a entender esse processo. Então, basicamente, é esse recado que eu queria deixar aqui, porque tem muita coisa, sabe, ao longo desses 15 anos aí, porque, inclusive, diz respeito a até questão de saúde, desgaste de todos nós, gente adoecendo, as pessoas morrendo, desgaste de trabalho, sem a menor necessidade. Fazer um trabalho com inteligência, mas você tem que trabalhar muito. É porque, na verdade, entendeu? Nessa parte aí é mais fácil o fiscalizador lhe dar a multa do que ele conversar, do que ele virar amigo daquela pessoa e falar, ó, cara, ou seja, não tá dando mais. Não custa nada você ele ser conversar, né? simpático. Exatamente. Olha, a infração de trânsito não diz respeito ao caráter da pessoa enquanto cidadão. Multa, infração de trânsito, todos nós podemos cometer. É igual motorista, às vezes o motorista tá ali nervoso, já passou o dia todo ali trabalhando. Às vezes ele faz uma coisa ali sem pensar que acendeu o cigarro. Especialmente as pessoas que trabalham continuamente no trânsito, público, a incidência transporte público ainda. de cometer um erro, né? Uma infração é muito maior do que a pessoa que vai ocasionalmente usar o seu veículo para o transporte. Então, essa experiência foi riquíssima para mim, sim, porque foi prático, foi experiência de campo, foi trabalho de campo. Falei, não, vou experimentar fazer diferente. Vamos ter que chamar um homem para conversar mais com ele. Sabe? Vou experimentar fazer diferente. E eu fiquei extremamente feliz com isso. Falei, olha, foi na base. Ou seja, é possível sim você fazer um trabalho de educação com o adulto, de reorientar, mas precisa haver muito ao quê? Humanidade, transparência, aproximação, levar o cidadão a entender que ele é coparticipante no desenho da cidade, que as nossas ações podem desencadear problemas seríssimos. Um único carro estacionado ali num local proibido, ele pode trazer uma série de transtornos, acidentes gravíssimos. Entendeu? Então, essa experiência valeria a pena analisar isso com mais profundidade, porque é possível, e eu defendo isso. Você pode pegar como amostra um determinado grupo, e o interessante é que um motorista pode influenciar o outro motorista. Não precisa ser só o agente de trânsito, não. Nós podemos fazer essa corrente, vamos colocar o nome de corrente do bem, pedagógica, entendeu? O colega de trabalho, falar com o outro colega. Veja bem, sem radar, sem multa,
Entendeu? Eu consegui sozinho? Não. Tá? Foi só um princípio ali catalisador de que a consciência já estava dentro do cidadão. Eu abordei um motorista na estação da primeira vez. Ele estava dentro do ônibus e na hora que eu comecei a falar com ele, pisou no acelerador porque ele estava nervoso. E eu expliquei para ele, não, só estou te abordando para explicar que é 10 km por hora aqui, porque a gente está tendo acidente aqui dentro da estação. No dia seguinte, ele voltou e me procurou. Falou, ô Júlio, você me perdoa, eu estava muito nervoso. Eu falei, eu não sei que você estava nervoso. Eu sei do peso que é você ser um motorista de ônibus. Tá tudo certo, meu irmão. Vai lá e, 10 km por hora. Eu te pergunto, precisou fazer multa? Eu trabalhei nos primeiros meses. Depois eu ficava em pé lá na estação de braços cruzados, só olhando assim, colhendo o fruto do meu trabalho. Falei, os caras bacanas aí, todo mundo respeitando o limite de velocidade. Não precisou de radar dentro da estação, não precisou do agente estar com aquela postura ostensiva, criando você cria um amigo, né? clima. Isso, sabe? Você não quer um inimigo para eles ali, né? Não precisa. Acaba que eles mesmos querem respeitar, né? Então, assim, eu tenho centenas porque eu prefiro contar essas experiências, porque é através delas que a gente, na prática, a gente vê que, olha, isso aqui funciona. Então, multar ostensivamente a revelia, sem critério, dá, e como eu sabia que ia dar, deu problema, gente, para a cidade. Tá vendo? A sua pergunta, ela reflete uma expectativa que pode não ser boa se a BH Trans seguir esse modelo. O que eu acredito é que tanto a população quanto o poder público, a gestão pública, a própria empresa, assim, de não perder essa experiência que foi desastrosa no passado. Vamos utilizar essa experiência pesada de autuação como um experimento antropológico que toda a sociedade junta, nós experimentamos. Não funcionou, entendeu? Não estou dizendo que não se pode usar mão da multa como um instrumento, mas é um instrumento necessário em muitas situações. Ô, Júlio, sabe? Você olhar para aquela câmera ali e dar uma dica para o pessoal para a gente poder encerrar, porque a bateria está até lá, já assinou para a gente. O que você falava hoje, você pode falar hoje para o motorista que está aí atualmente? Fala alguma dica para poder evitar acidente, uma dica educacional, para o cara poder falar assim, peraí, esse aqui eu não posso fazer, para a gente poder encerrar. Rapidinho, a experiência que eu tive com ele, quando ele estacionou a moto dele, verdade, no entorno aqui do instituto, entendeu? Fala esse que eu vejo. Você viu ali a abordagem desse agente educativo de trânsito, você viu? Na verdade, houve multa? Não, ele chegou e falou assim, meu amigo, deixa eu trocar uma ideia com você. Chegou lá e me falou assim, olha, é melhor você parar a moto aqui desse lado aqui, para não obstruir aqui a passagem dos pedestres e tal. Coloca ali no cantinho, vai ficar melhor, senão vai atrapalhar a vida de ninguém. Foi até legal, velho. Foi muito bom essa abordagem. Porque se fosse outra pessoa, fala, tá multado, tira isso aí agora. Se o agente de trânsito chegar ali fora agora e a gente tá aqui trabalhando, somos uma empresa aqui, estamos trabalhando. Aí tem um agente de trânsito lá, viu, autuando, porque tá tudo irregular ali. Mas aí é que questionamos a questão e a postura e a diretriz da tolerância zero. Se fosse eu enviado aqui com uma RS para atender aqui o problema aqui, senhores, eu ia bater aqui na porta. Falei, senhores, boa tarde, boa noite. Tem 3 motos e um veículo estacionado aqui na calçada, causando risco para o pedestre. Pertence aos senhores? Nós vamos chamar o senhor que nós vamos fazer muita pergunta pro senhor ainda aqui, tá? Esse aí vai ter a segunda parte. Vai ter a segunda parte, Jefim. Júlio César é um cara que tem muita conversa, tem muita história para contar. Tá mostrando aí como que ele é diferente nessa questão da abordagem. Todo mundo viu que essa parte de você ser educado com a pessoa, né? Não querer só ali, querer multar a pessoa e ir embora. Não, ele chega, conversa, mostra pra pessoa que ela errou ali, que ela não pode errar mais, né? E libera a pessoa. Mas, Júlio, obrigado aí pela sua apresentação. Eu que aqui, agradeço. Tá? A gente agradece muito você. Eu que agradeço a oportunidade. Tenho certeza que as pessoas aí conseguiu entender a diferença aí de um bom agente, né, para um má agente. O Thiagão Buzolo aqui, que sentou aqui pra gente
conversar também, que deu aí a dica, e nosso amigo aqui, Pudim Cláudio. E quero agradecer também, né, o nosso vereador Rutz Paixão, que esse episódio conta com o apoio dele, né, e de parceiros que estão aqui acreditando na transformação de vidas e no fortalecimento da nossa cidade. Muito obrigado por todos os parceiros que estão aqui ajudando a gente, pelo Rutz Paixão. Para você, novamente, para poder comentar, curtir esse vídeo e compartilhar com seu amigo, que isso faz a diferença na vida de muitas pessoas. Quer deixar uma palavra, Thiago? É isso aí, pessoal. Vamos conscientizar, né? Saber que a gente tem que pensar no próximo, né? Quando a gente tiver a pretensão de fazer algo errado, principalmente no trânsito, a gente tem que pensar no próximo, né? Sempre pensando no próximo, que a gente ajuda até a si mesmo, né? Isso. É isso aí. Muito obrigado a todos. Compartilha, curte esse vídeo, salva e segue a gente. Até mais. Pra cima deles.